Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Prazer em revê-los aí, depois de uma folguinha, né, desse recesso, meio que veio a calhar, né, para vocês descansarem um pouquinho das aulas, das provas, trabalho, cheio de coisa, né? Mas veio meio aí no meio do caminho para dar um descanso, acho que para todo mundo, pelo menos para nós que trabalhamos muito e ainda estudamos também, né? Então, espero que vocês estejam bem, parabéns pelas médias. Eu deixei na plataforma lá, tudo corrigido direitinho, tudo certo. Eu acho que o que vocês devem saber, vocês já sabem, né? A teoria, ela é muito mais para mostrar para vocês o que existe, mas a prática no dia a dia da emergência, vocês vão lembrar muito mais de mim quando vocês relerem as coisas antes de ir para o estágio. É uma sugestão, tá? Que eu tenho dado para as últimas turmas e tem caído muito bem. Hoje eu falo com vocês um pouquinho sobre trauma de tórax, que a ideia é começar a pegar coisas mais pontuais, mais firmes, mais mais potentes no sentido de urgência e emergência mesmo, né? Agradeço de vocês terem visto aquelas miscelâneas que eu mandei, aquela quase afogamento, picada de bicho, acidente com engasgo, essas coisas, mas agora eu acho que está na hora a gente falou um pouco de TCE, AVC, emergência hipertensiva, vou falar de queimado, emergência diabética. Então eu acho que agora está na hora da gente começar a ver coisas mais graves, no sentido que talvez não só no pronto-socorro, mas que tenha continuidade na terapia intensiva e no centro cirúrgico, que são unidades bastante potentes para vocês trabalharem, né? São unidades técnicas, né? Então, eu começo a falar para vocês da anatomia do tórax, só para relembrar, né, vocês nos primeiros slides, a importância do arcabouço, né, das costelas, que vai proteger todos os órgãos, especialmente o coração e pulmão, né? Fala um pouquinho sobre a traqueia e o mediastino, né, só para relembrar vocês, né, só para relembrar da fisiologia e da anatomia e da importância do tórax para todo o resto do corpo, né? Porque no tórax que é feita a ventilação, né? Embora quem demande a ventilação, quem deflagre a ventilação seja o sistema nervoso central, ou seja, o TCE está associado a isso também, mas quem mecanicamente mexe com a oxigenação tecidual dos órgãos, enfim, a mecânica é o tórax. O cérebro manda, o tórax obedece. Então, eu preciso que vocês tenham em mente os conceitos de ventilação, anatomia e fisiologia do tórax, por isso eu relembro vocês com duas figuras. Eu preciso que vocês relembrem o quanto a expansibilidade pulmonar é importante para que exista uma pressão positiva e negativa de troca de entrada de oxigênio e saída de gás carbônico, que são fundamentais para uma boa ventilação e oxigenação tecidual, tá? E o quanto a via aérea também é bastante importante nesse sentido, tá? Então não é só a mecânica que é importante, né? O que é importante também é a gente lembrar da composição do ar, do que entra para nós. Então a gente respira em ar ambiente 21% de oxigênio. E se há algum comprometimento da entrada desses 21%, já existe um comprometimento tecidual importante, tá? E é um comprometimento tecidual importante que acaba reverberando nas células sanguíneas, especialmente nas hemácias, que carregam oxigênio para os tecidos, para os órgãos, para as células e para o funcionamento homeostático, né? Para o funcionamento do organismo.
Então eu coloco um pouquinho da circulação pulmonar, né? E da circulação sistêmica. Lembra da grande circulação e da pequena circulação? Isso eu gostaria que vocês relembrassem, tá? Coloco um pouquinho sobre a circulação pulmonar e quando isso é comprometido, o que acontece? Acontece uma descompensação do oxigênio, né? Quando a entrada de ar é comprometida por um trauma de tórax, que é o nosso assunto em questão, o que acontece? O O2, que é imprescindível ao metabolismo, entra em desequilíbrio e a sua absorção torna-se muito ruim e acaba prejudicando um órgão especialmente vital aí ou não, mas acaba sendo prejudicado. E geralmente esses órgãos são vitais sim, porque pulmão e coração no tórax, eles não têm uma outra função que não seja vital, né? Então, quando eu coloco para vocês que é muito importante a gente saber, principalmente os padrões normais de gasometria. Por que é importante a gente saber o certo para saber o que é o errado, né? Então, o importante é saber o que a gente tem que respirar 21%. Se existe algum trauma, algum problema que corte esses 21% que a gente respira normalmente, os nossos tecidos vão ser o tecido do indivíduo, né, do paciente, vai ser comprometido, e os parâmetros mais comumente avaliados são os índices de oxigenação no sangue, né? Porque lembra que eu falei lá em cima da importância da hemoglobina, né? Então eu relembro para vocês aqui um pouquinho sobre gasometria, né? Sobre a pressão arterial de oxigênio, que tem que ficar entre 80 e 100, e sobre aquele sinal vital clássico que a gente observa, que é a saturação de oxigênio, né? De quanto de hemoglobina está correndo ali, está sendo transportado, o quanto de oxigênio está sendo transportado pela hemoglobina, tá? Que tem que sempre estar acima de 90, 92%, tá? E a pressão arterial entre 80 e 100% são números mágicos que vocês na passagem de plantão vão ver, ó, o paciente chegou saturando 80%. Puta, 80%? Então o cara tá falido mesmo, então o trauma foi bem complicado porque a hemoglobina dele, ele deve estar sangrando, ele não deve estar conseguindo carrear o suficiente para os tecidos. Ó, colhi uma gaso, a PaO2 do paciente tá 72, o normal é de 80 a 100. 70, 65 de PaO2, nossa, então não tá entrando oxigênio no pulmão e não tá tendo troca de oxigênio e gás carbônico, então esse paciente vai estar falindo, né? Vai estar entrando num momento de hipoxemia, de hipóxia, né? Que são esses conceitos que eu gostaria que vocês lembrassem, tá? O que a gente avalia num trauma de tórax, né? Avalia a ventilação, quando esse paciente está respirando. Às vezes o nível de consciência está rebaixado porque não chega oxigênio, às vezes não tem nada na cabeça. É um trauma de tórax fechado, né? E a cabeça está protegida. Só que ele pode estar rebaixado, por quê? Porque não chega oxigênio lá em cima, tá? Então, o que a gente avalia na ventilação? A gente avalia a frequência respiratória, a profundidade, que é a quantidade de ar inspirado e expirado, e o ritmo da respiração. Se ele está regular, se ele está irregular, se está taquipneico, dispneico, né? Então tem muito que como eu sempre falo para vocês, né? O melhor monitor do paciente são os nossos olhos. Então a gente olha ali, né? O ritmo, a profundidade, a gente sente como esse paciente está respirando, tá?
Então eu falo dos tipos de respiração, eupneia, dispneia, ortopneia. Geralmente os pacientes chegam ortopneicos, que só conseguem respirar sentados, né? Tamanha a dificuldade da expansibilidade pulmonar, tá? Fala um pouquinho sobre bradipneia, porque às vezes o trauma é tão grande que não consegue ter expansão, então eles ficam como, né, respirando curto e devagar, né? E fala um pouco sobre hipoxemia, né, que é a baixa concentração de oxigênio no sangue arterial, que é um pouco mais grave do que a hipóxia, que ainda é na célula, né? A hipoxemia é no sangue como um todo, tá bom? Os sinais e sintomas da hipoxemia podem ser agitação, confusão mental, taquipneia, arritmia, cianose e hipotensão. Atenção especial para sinais de choque, tá? Hipóxia já é quando não tem sangue no tecido, já não tem sangue no órgão, já não chega hemoglobina carreada com oxigênio aonde tem que chegar, tá? E isso não acontece só no trauma, né? Acontece no infarto, no AVC, mas no trauma isso é muito potente também. E a anóxia, né? Lembrar que a anóxia é a ausência de oxigênio em um tecido, em um órgão, e a anóxia no cérebro por um trauma de tórax infelizmente, é um prognóstico bastante reservado, tá? Então eu falo de trauma de tórax propriamente dito no slide número 23, que a maior parte da mortalidade ocorre porque as lesões interferem na ventilação mesmo, né, na entrada e na saída de oxigênio e gás carbônico, e acabam interferindo na circulação, no estado hemodinâmico, na grande circulação no coração, na pequena circulação pulmonar e na falta de oxigenação cerebral, tá? Então, existem dois tipos, né, de trauma de tórax. O aberto, quando há perda de continuidade da pele, né, ferimento por arma de fogo, por arma branca, acidentes de carro com trauma, com ferimento cortocontuso, né? Aí eu tenho aqui umas figuras para mostrar para vocês, e tem também o trauma fechado, que são as contusões pulmonares, principalmente acidente automobilístico com airbag e queda da própria altura, quando você cai, bum, de frente, tá? E aí podem causar pneumotórax, que é o mais comum, né? Que é, na verdade, como a presença de ar numa cavidade que não é para ter ar, que é a cavidade pleural, porque teve uma lesão ali, e a conduta imediata a ser tomada é a drenagem do tórax, drenar esse ar, fazer uma punção rápida, tá? Que eu demonstro para vocês, né? Tenho até aqui o raio-x para mostrar para vocês. E às vezes ele é hipertensivo, né? Ele começa a crescer o ar dentro do pulmão, na cavidade pleural, e a expansibilidade pulmonar fica, se na pleura, que é aquela membrana que reveste o pulmão lá em cima, que vocês vão ver na anatomia, se ela tá ali endurecida, cheia de ar, o pulmão não expande, por isso tem que tirar o ar de dentro dessa área, tá? Isso é o pneumotórax hipertensivo. Na figura 34, eu demonstro para vocês, olha a diferença de um pneumotórax de um movimento assimétrico, um tórax super hipertenso de um lado e pouco tenso de um outro, né? Vocês veem aqui no slide 34. Tem distensão de jugular também, né? Porque a circulação começa a ser comprometida, né? Tem desvio de traqueia também, porque o ar começa a se expandir, né, para cima. E aí é necessário então fazer a toracocentese descompressiva, que está aqui para vocês darem uma olhadinha, tá? E tem nos filmes também que eu mandei para vocês, tá bom?
Aí tem a drenagem de tórax, né, que é no quinto ou quarto espaço intercostal, que o paciente acaba mantendo esse dreno ao longo do tratamento. Acesso venoso central também é muito importante. O paciente no trauma de tórax precisa desse acesso, mas olha a contradição. Às vezes, no momento em que o paciente ganha um catéter central, né, ele ganha um pneumotórax por uma inabilidade ou, infelizmente, uma consequência do doutor ali na hora de puncionar a jugular, ele lesar a pleura. E aí também isso acontece e é drenado e paciência, né? Mas eu tenho aqui todas as demonstrações para vocês verem. Aí tem um pneumotórax aberto também, e aí a gente chega numa condição mais desfavorável ainda, é quando tem sangue, que é o hemotórax. Ele é definido como a presença de sangue na cavidade pleural, que pode ser proveniente de lesões do parênquima pulmonar, da parede e da veia, das grandes vasos, né? Como a veia cava, a aorta, né? Os seus ramos, né? E lesões cardíacas também que acabam derramando sangue na cavidade torácica, tá? Então eu demonstro para vocês aqui o hemotórax maciço, ele demanda muita transfusão de sangue, ele é considerado maciço quando mais de 1 litro de sangue é perdido durante a drenagem, e isso é muito da nossa visão ali de falar, ó, doutor, já drenou 200 ml aí só em 2 horas. Você quer observar melhor, né? O paciente está instabilizando, há necessidade de transfusão, há necessidade eventualmente de droga, há necessidade de vigilância constante, tá? Aí tem também o tórax instável, né, que é uma instabilidade dos ossos do tórax, e assim essa parede deixa de proporcionar um apoio rígido ao pulmão, então ele fica meio sem condição de ventilar, ele fica meio largado na cavidade, junto com o mediastino, e aí não existe uma expansibilidade torácica suficiente. Isso é um tórax instável, tá? Também é uma patologia bastante grave, tá? Causa uma hipoxemia grave, o paciente precisa ventilar bem pesado, bem importante, tá? Basicamente é isso. Aí eu falo um pouquinho sobre tamponamento cardíaco, tá? O tamponamento cardíaco é uma emergência também super grave, que acumula, o pulmão não é tão comprometido, o que é mais comprometido é o saco pericárdico, então é um trauma de coração, né? E aí no miocárdio e no pericárdio, quando se a pleura do pulmão tem o pericárdio do coração, acumula sangue ali e aí ele não consegue sístole e diástole. Se ele não consegue sístole e diástole, não tem circulação, o paciente choca, tá? Então eu demonstro aqui para vocês o tamponamento cardíaco, a punção que é feita, né, para drenagem desse sangue, tá? Fala um pouquinho de coisas mais traumáticas, né? Ruptura de aorta, lesão cardíaca fechada, mas os mais importantes são esses que eu citei anteriormente. E aí eu acho que é legal vocês verem os últimos slides que demonstram um raio-x de tórax. O que deve ser visto no raio-x de tórax, principalmente em lesões, né? Quando acontece o trauma, o que deve ser observado aí no raio-x de tórax, tá bom? Então, desculpa eu ter me estendido mais uma vez, mas é que eu gosto de explicar com riqueza de detalhes para vocês. Se eu pudesse, eu falaria slide por slide, se a gente estivesse presencial, mas se tiver alguma dúvida, eu mandei um mapa mental, eu mandei texto, eu mandei tudo que eu estou acostumada, tá bom? Um beijo para vocês, um bom retorno, espero que vocês curtam essa aula, tá bom? Tchauzinho!